Como é que funciona essa questão religiosa e como é que você trabalha a sua espiritualidade, as suas questões por lidar com tantas outras, né? Porque uma coisa é você... Eu vou lá, eu quero preparar o velório do meu pai, ou eu quero dizer como é que eu quero que seja o meu, quando eu for, etc e tal. Outra coisa é você que lida com tantos, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Como é que você trabalha essa questão espiritual, suas orações, sua limpeza espiritual? Quando eu não me meto também no ritual dos outros, né? Também. E Quando... a gente vai chegar nessa história dos rituais. Quando você quiser falar do ritual, tem Tá. vezes que eu me meto onde eu não devo, aí já era, o negócio fica feio pro meu lado. Mas, assim, essa questão religiosa, eu respeito a religião de todo mundo, né? Lembrando, para quem quer ser tanatopraxista aí, trabalhar com pós-morte, nada de falar que o outro vai pro inferno, né? Porque a gente não sabe nem se existe realmente. Então, a gente procura respeitar sempre. Os rituais eu acho muito bonito. A gente vai falar sobre isso. Agora, o meu lado religioso, né? Você diz a minha centralização para eu não ser afetada Exatamente. energeticamente. Exatamente. E essa questão, essa questão da cremação. Por que o espírita não pode ser cremado? Bom, a religião diz, né, que do pó viemos, ao pó retornaremos. Sim. Eu vou retornar ao pó do mesmo jeito. Sim. Eu quero ser cremada. Só que eles dizem, algumas partes do espiritismo diz que demora um certo tempo para o espírito, né, sair. Estou falando de concepções. Ou seja, cremar seria antecipar esse processo, né? Cremar seria como se eu fosse sentir o meu corpo queimando. Entendi. Né? Tanto que no crematório eles respeitam o espírita. O crematório ele tem de 24 a 72 horas para cremar. 24 por lei e 72 por questão religiosa. E algumas pessoas com a mente aberta, não, pode aguardar só 72 horas e pode, né, cremar. E outras dizem que não, que tem essa questão, que fica 3 dias, outros falam que ficam 7 dias. Só que eu não quero, Raul, Deus conhece o coração de cada um, e a gente hoje, nós estamos numa fase onde está uma época de aprendizado, onde eu consigo levar para as pessoas e mostrar para elas assim, o nosso corpo não serve nem para adubo. A gente não serve para nada. É a maior verdade. Para que serve o ser humano? Serve para adubo? Não. Vai contaminar o solo. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com a morte, então eu conheço as fases da morte, né? Eu conheço as fases da putrefação, da decomposição. E eu sei, primeira fase, segunda fase. Você imagina eu tendo um ente querido meu sepultado? Principalmente se não passou pela tanatopraxia, e eu imaginando cada fase daquela. Claro. Então, eu acho que o sepultamento é um velório eterno. Você tem sepultamento, você fica pensando nos dias de chuva. Quem perdeu alguém sabe do que eu estou falando. Você fica pensando nos dias de chuva, ai, está entrando água. Tá frio? Ah, ele está sentindo frio. Então, você acaba meio que acompanhando aquilo ali e o seu luto não vai acabar nunca. Deu 3 anos, quando está amenizando a dor da perda, hora de exumar. Hora de abrir e ver o que o seu ente querido se transformou. Hoje, para mim, uma exumação é uma coisa normal. Mas sabe por que é uma coisa normal? Né? Falando assim, anatomicamente? Porque não é meu familiar. Não é isso? Talvez se fosse meu familiar, não seria normal. Eu não acho engraçado. Eu acho normal ver uma exumação. Assistir uma exumação. Ver retirando o corpo de uma urna. Ali, retirando os restos, jogando a urna fora. 3 anos já tá só o esqueleto? Geralmente, 3 anos em estados mais quentes, só o esqueleto, né? A não ser quando é embalsamado, aí demora um pouco mais. Então, só o esqueleto. Agora, quando é um local mais frio, né? Um estado mais frio, 5 anos. 5 anos para poder ter ali a esqueletização completa, porque as bactérias se sentem mais à vontade no calor do que no frio. Certo. Elas agem mais rápido. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, 3 anos para exumação. Ah, mas Covid não pode exumar. Quem foi que disse? Os Covid estão todos sendo exumados. Precisa desocupar.